Meus amigos, vamos acompanhar o desespero da militância aí da Globo, porque saiu a nova pesquisa aí, o desastre aí do desgoverno Lula com a segurança pública ficou notório, a desaprovação subiu lá em cima e o Lula está desesperado porque sabe que vai perder nas eleições de 2026. Eles vão tentar de tudo para fraudar essa eleição, fazer o que eles podem fazer junto com o STF, o tribunal aí do eleitoral, todas as formas eles vão tentar aí se manter, se perpetuar no poder, e a Rede Globo está desesperada com o fracasso desse desgoverno Lula com a segurança pública, e não é de hoje, é de mais de 20 anos aí que eles liberaram. Hoje os criminosos se tornaram donos aí de grandes territórios do Brasil e a população vem sofrendo com isso. Vamos acompanhar o desespero deles aí. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e eu quero ver o seu comentário aqui embaixo sobre esse desespero aí do Lula e da militância dele. Valdo, porque é o seguinte, na mega operação do Rio de Janeiro, a esquerda saiu muito desgastada pelas falas do presidente Lula. E agora, em relação ao relatório do DERIT, Valdo, a coisa se inverteu. A esquerda e o governo se movimentaram para mostrar que qualquer limitação na PF seria, de alguma forma, diminuir o combate aos bandidos. Bom dia, Camila. Bom dia, Leilane. Bom dia, Colombo, Joel, assinantes. Uma quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, primeiro, né? O Guilherme Derrite, o deputado, secretário de Segurança de São Paulo, licenciado, e o relator desse projeto, ele disse que é equivocado essa avaliação de que a gente estava querendo tirar poder da Polícia Federal, de que estava querendo comprometer a soberania nacional ao fazer as modificações na lei antiterrorismo. Só que, vamos lembrar, teve uma primeira versão que foi muito criticada pelo governo, né, mas também principalmente por especialistas do setor, né? Gente que estuda essa questão do combate ao crime organizado, todos criticando a retirada de poder da Polícia Federal. Derrite foi muito criticado, fez uma mudança, soltou uma segunda versão. A segunda versão mantinha também possibilidades de enfraquecimento da Polícia Federal, de risco para a soberania, e depois de muita pressão, e principalmente Colombo, Leilane, Camilo e Joel, quando a direita sentiu que estava perdendo o discurso, né? Quando, ontem, na reunião de líderes, quando foi decidida a mudança do projeto, o Hugo Mota falou para o Derrite, vamos esquecer essa história de mexer com atribuições da PF, vamos esquecer com essa história de fazer as mudanças na lei antiterrorismo, porque a avaliação deles ali, do grupo da direita, de líderes do Centrão, é que o governo conseguiu passar a mensagem de que o projeto, os relatórios de Derrite estavam enfraquecendo a PF. E a PF tem uma excelente avaliação junto à população brasileira. Então, ao perceber que estavam perdendo esse discurso, que não é só discurso, era uma realidade, está documentado, né? O que está escrito você não pode apagar. Está lá escrito no primeiro relatório, no segundo relatório e agora o terceiro. Se não houvesse exatamente esse vício de origem no projeto de Derrite, ele não teria recuado. Recuou exatamente pela pressão que foi feita, né? O governo estava muito preocupado. O presidente Lula ontem de manhã, em reunião com sua equipe, disse: roubaram o nosso projeto antifacção, fizeram isso de propósito, roubaram ali no termo figurado, né? Porque Hugo Mota deu a relatoria para um adversário do governo, que é Guilherme Derrite, que trabalha com Tarcísio Gomes de Freitas, potencial candidato à presidência no ano que vem para disputar com Lula. Então, roubaram o nosso projeto, entregaram para a oposição exatamente para tirar do governo essa proposta que buscava exatamente tentar contornar esse ponto frágil que o governo tem no combate à segurança, ao crime organizado, à insegurança no país. Então, houve essa mudança de tom. O governo depois ficou aliviado com as mudanças, até esperou, né? Deu uma entrevista, olha, não, recuei. Mas o governo queria ver o texto para ter certeza de que realmente havia um recuo. Quando o texto foi divulgado, ficou confirmado o recuo, tanto na questão da PF quanto na questão da lei antiterrorismo, Colombo, e aí o governo respirou aliviado e vai para a votação hoje.
mas o Ministério da Justiça diz que ainda tem problemas no texto e que vai tentar modificar hoje ainda, antes da votação, que está prometida para ser hoje, quarta-feira à noite, lá na Câmara, dia que promete votação noite adentro. Colombo. É isso aí, tudo muito rápido, né? Como o ministro da Justiça disse, 24 horas um relatório, 48 outros, 72 outros, depois da votação. Joel, bom dia. Durante muito tempo nós cobramos que o Estado brasileiro olhasse para a questão da segurança pública com a aflição que nós, cidadãos, olhamos cotidianamente, né? Isso, de certa maneira, está sendo feito, né? Tem CPI, tem a PEC da segurança, tem esse projeto antifacção. Para além da discussão política, é uma legislação que caminha para nos deixar mais seguros ou não, na sua avaliação? Olha, Colombo, parece que a hora de discutir a sério a segurança pública chegou nesse país, né? Bom dia para você, Camila, Valdo, Leilani, bom dia a todos os assinantes. A gente tem dois lados aí trazendo dois tipos de prioridade que quando a gente vai ver nas pesquisas de opinião que foram feitas recentemente, a população defende os dois. Do lado mais da direita, que é a defesa do endurecimento penal e endurecimento do confronto. Isso é uma pauta histórica do Brasil e endurecimento, muito importante, que está nesse projeto, o endurecimento da execução penal também, ou seja, da pessoa condenada a ficar presa bastante tempo. Do lado da esquerda e do governo Lula hoje em dia, tem uma demanda por um papel mais preponderante do federal, especialmente da Polícia Federal, que a gente sabe é um órgão de excelência brasileiro na investigação e com certeza vai estar participando e tem que participar do combate da investigação de grupos criminosos que não se atêm às fronteiras de nenhum estado, que estão no país inteiro e, na verdade, estão até fora do país. Esse projeto que a gente está vendo agora, e acredito eu que chegou numa forma que já é a final ou muito próxima da final, ele reflete essas duas demandas, né? O governo criou aquele projeto antifacção, sob a relatoria do DERIT, a gente teve o endurecimento penal, que já fazia parte do projeto do governo, foi acentuado agora, inclusive com esse ponto da execução penal. Então a pessoa foi presa, é membro de facção, matou alguém, essa pessoa vai receber uma pena alta, não pode ficar 40% da pena, é 70%, em alguns casos 85% realmente preso e distante da sociedade. Tinha aqueles dois pontos mais polêmicos que tinham sido trazidos, um da designação como terrorista ou equiparação das penas às penas de terrorismo, mas cria-se aquele ruído, aquele receio de que poderia ter consequências internacionais, nunca foi devidamente provado, mas enfim, tinha esse receio ali que isso poderia era um risco, então foi tirado. E por fim, não tem como neste momento em que a gente acompanha tanto o combate nacional às facções do crime organizado, não tem como nesse momento você reduzir a participação da Polícia Federal aí, você tentar fazer com que a Polícia Federal fique ainda mais subordinada e dependente do chamamento ali dos estados do que ela já é. Então, acredito que foi um progresso também terem tirado isso. É claro, a direita acaba relutando um pouco com isso, porque significa, então vai ter um pouco mais de poder e autonomia no federal. Mas nesse momento, tanto a esquerda quanto a direita tem que entender que é preciso chegar num projeto que atenda às necessidades do país e pensar menos em quem vai receber os louros, qual das duas bandeiras o político defende mais ou se beneficia mais. Essa discussão é secundária neste momento. Eu acredito que sim, agora a gente tem um projeto que traz todos aqueles ganhos iniciais do PL antifacção do governo, Banco Nacional do combate ao crime, você tem a possibilidade de uma intervenção judicial em empresas ligadas ao crime organizado, uma série de avanços nesse combate, você tem um endurecimento penal, endurecimento da execução penal reais e você não tocou, ao menos para não piorar agora, a participação da Polícia Federal, que a gente sabe que é essencial. Então, acredito sim, ele é um passo na direção correta, óbvio que não é tudo, tem um monte de coisas que não passa pelo Legislativo, vão ser necessárias ser melhoradas nesse país para o combate mais efetivo, mas no que diz respeito ao Legislativo, sim, me parece que é um avanço e que não exclui a discussão ainda que vai ter mais para frente do PL da Segurança Pública, que o governo, o PEC da Segurança Pública, que o governo vem defendendo, que trata aí sim dessa organização federal, dessa coordenação entre Estados e União. Isso vai ficar para um outro capítulo. Esse PL aqui, acredito, apresenta um claro avanço. O projeto de lei é o primeiro passo, né? Agora a gente vai acompanhar se de fato ele vai à votação hoje à noite. Vamos torcer que sim, para que a gente possa finalmente dar esse passo. Como disse o professor Maierovitch ontem para a gente, o objetivo maior é garantir a segurança
dos brasileiros. E a gente sabe que segurança é um dos temas mais importantes hoje no Brasil e vai estar em jogo, vai ser falado ano que vem na campanha para presidente. Pois bem, falando em questão de segurança e política, a Quest divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a aprovação do governo Lula. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. Em janeiro deste ano, 47% aprovavam o trabalho do presidente Lula. O percentual caiu para 41% em março, foi para 40%, depois 43%. Se manteve em 46% nos 2 levantamentos seguintes, oscilou para 48% e agora 47%. Em janeiro, 49% desaprovavam o governo de Lula. O percentual subiu para 56%, foi para 57%, 53%, 51%, novamente 51%, depois 49%, agora 50%. Não sabem ou não responderam eram 4%, 3% novamente, 4% e 3% nos levantamentos mais recentes. A Quest também divulgou a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. A margem de erro nessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Vamos ao resultado. Em janeiro deste ano, 31% consideravam o governo Lula positivo. O percentual oscilou para 27%. 26%, 28%, se manteve em 31% nos 2 levantamentos seguintes, foi para 33% e agora 31%. O governo Lula era considerado regular por 28% em janeiro. O percentual variou para 29%, se manteve em 28% nas 2 pesquisas seguintes, oscilou para 27%, 28%, 27% e voltou para 28% no levantamento mais recente. Em janeiro, 37% avaliavam o governo Lula como negativo. O percentual variou para 41%, depois para 43%, 40%, 39%, 38%, 37%, agora 38%. Não sabem ou não responderam eram 4%, depois 3% nas 2 pesquisas seguintes, 4% e 3% novamente nos levantamentos mais recentes. A Quest ouviu nessa pesquisa 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de novembro. O nível de confiança é de 95%. Pois é, Valdo, você até já colocou no blog, vamos conversar mais aqui sobre isso ter sido um resultado esperado pelo governo, mas ao passo que também quero te perguntar se o governo, apesar de esperar esse resultado, pretende também reformular a atuação sobre segurança pública ou a imagem que as pessoas estão tendo dele em relação à segurança pública. Então, Camila, o resultado era esperado porque pesquisas internas do governo já apontavam essa oscilação para baixo, uma queda, né? Queda ali. O governo vinha numa recuperação desde julho, gradual, ali dentro da margem de erro, mas quando você tem ali uma sequência de aumento da aprovação, mesmo dentro da margem de erro, mas quando é uma sequência você mostra um crescimento. Então estava realmente melhorando a aprovação do governo Lula e caindo a reprovação. Só que veio a questão da segurança pública. Primeiro com declarações infelizes e erradas do presidente Lula, né? Primeiro aquela que a gente viu ele dizendo que traficantes são vítimas de usuários. A segunda, quando ele disse que no Rio houve uma matança. Bom, realmente 121 pessoas morreram. Mas quando ele usa o termo matança, passa aquela mensagem de que houve ali um trabalho da polícia do Rio para executar os traficantes. E você não tem nada comprovando que isso tenha acontecido. As 2 falas de Lula foram exploradas muito bem pela direita nas redes sociais. Isso ajudou a desgastar o governo. Além disso, a operação no Rio também teve uma avaliação ali do próprio governo, inicialmente, do PT, de forma equivocada. Depois eles consertaram o discurso e melhorou, né? Então, ou seja,
essa questão da segurança, que é realmente o ponto frágil do governo Lula, acabou impedindo que essa recuperação acontecesse. Se a gente observa, Colombo, a aprovação oscilou de 48% para 47% e já a desaprovação de 49% para 50%. O governo acreditava que a próxima pesquisa não fosse essa questão da segurança pública, ia ser a primeira mostrando a inversão de curvas, com a aprovação novamente ficando abaixo da reprovação. Isso não veio, né? Frustrou a estratégia do governo. Eles já sabiam disso por conta da pesquisa interna que eles fizeram e agora eles estão apostando em outras agendas. Primeiro também, por exemplo, eles apostavam muito nesse projeto antifacção, só que lá dentro da Câmara eles acabaram mudando o nome, não é mais projeto antifacção, é o marco legal de combate ao crime organizado, para tentar tirar ali o protagonismo do governo nesse projeto e transferir ali para o Congresso Nacional. Isso o presidente Lula reclamou, disse que foi desonesto, que roubaram o projeto dele. Bom, seja o que for, a direita está trabalhando dentro do que é esperado de uma oposição e conseguiu também ali desgastar o governo até nesse ponto. Então, Colombo, era esperado essa oscilação negativa, né, nesse momento, essa interrupção e o governo aposta, por exemplo, semana que vem tem a sanção do projeto do imposto de renda. Já falaram nisso muito, mas agora, como virou lei, vai virar lei, aí o governo vai explorar também, novamente, politicamente, esse fato para tentar dar uma melhorada na imagem do governo Lula e, quem sabe, até o final de ano, aconteça o que eles tanto esperavam, né? Aprovação acima de reprovação. Por enquanto, ainda não. Pois é, tem a perspectiva de algum acordo para reduzir as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, né? Hoje o presidente Trump sinalizou alguma coisa no café, né? Não citou o Brasil, falou do café, mas como nós exportávamos um terço do que eles consomem lá, é possível que alguma coisa aconteça nesse sentido. Os índices de emprego são bons, não é, Joel? A inflação ontem nós divulgamos aqui em baixa, desde há muito tempo não vinha tão baixa, de alimentos especialmente. É aí na segurança mesmo que está o problema? O Valdo lembrou essas duas declarações ruins do presidente da República. É aí que está o nó? Tudo indica que sim, né? O governo vinha numa maré muito positiva para a sua popularidade, com a questão da política internacional favorável ao Lula, com a direita perdida ali atrás, naquela coisa da blindagem também, acabou metendo os pés pelas mãos, o governo se beneficiou daquilo. A reforma do imposto de renda que vai beneficiar o governo, talvez ainda volte a beneficiá-lo ainda mais quando no ano que vem as pessoas sentirem a diferença que vai fazer no bolso delas. Você tem as notícias econômicas que você acabou de citar, bons números da economia, e tudo isso são coisas que continuam aí, então podem a qualquer momento voltar a ocupar a posição central aí do noticiário e portanto, acabar ajudando mais o governo. Mas o tema da segurança ainda era e é uma fragilidade, no mínimo um tema delicado para o governo. E não é só pelas falas desastradas do Lula, sabe? Acho que essas falas, elas têm o poder que elas têm, porque elas se encaixam perfeitamente numa percepção que grande parte da sociedade tem do governo Lula ou da esquerda brasileira de forma mais ampla, que é o quê? Que são muito moles no combate ao crime, que são contra o endurecimento penal, que são a favor de todas as medidas que permitem que criminosos presos saiam da prisão mais cedo, ou tenham saidinhas e um monte de privilégios ali que acabam ajudando. Então, a população está dando um sinal claro. Ela cansou, ela quer o combate duro contra o crime. Mesmo essa operação, a mais letal da nossa história, ela é popular. A população defende o trabalho da polícia, a população defende tudo aquilo que vem endurecer isso. Agora, talvez o governo tenha achado um gancho nessa questão da segurança em que ele tenha a superioridade sobre a direita. Qual é? Justamente essa discussão do papel da Polícia Federal e do papel da União, o papel do governo federal em coordenar os esforços e coordenar uma estratégia de segurança. Isso, pesquisas de opinião recentes já mostraram que a população tende a ser favorável a isso, afinal de contas, a gente tem na Polícia Federal e na Receita Federal, em outros órgãos, muita capacidade de investigação e operações muito bem sucedidas de combate ao crime ali. E é claro, o crime organizado agora não é só mais uma questão estadual. Então, se os governadores, que hoje em dia são os principais líderes da direita no Brasil, hoje são uma série de governadores aqui do centro-sul do país, né? Se eles começarem, eles e as bancadas no Congresso, começarem a bater muito o pé contra
qualquer medida, qualquer proposta de dar um papel relevante e central também à Polícia Federal, acredito eu que aí é uma área da segurança pública que o governo, neste momento, tem um discurso superior. Veja o que aconteceu nas redes sociais nesses dias, hein? Entre o Guilherme Derrite trazer o PL dele, dizendo que, rebaixando aí a participação da Polícia Federal. A reação nas redes sociais foi muito intensa. Porque ela não foi como o Valdo, a Camila lembraram mais cedo, a Leilani também, não foi uma reação política, ela foi uma reação técnica, né? Exato, ontem, a frase dita pelo promotor Lincoln Gaki aqui foi definitiva, e ela foi muito explorada ao longo do dia, né? Ou seja, que era um projeto que, naquele momento, beneficiava o crime. Quem disse isso não foi um deputado da oposição, né? Não foi um político, foi a referência no combate ao PCC no Brasil, né? Foi uma frase muito forte. Então, se a direita cometer esse erro de colocar essa questão política federativa antes do foco no combate ao crime, daí, quem sabe, é uma janela em que o próprio governo Lula, que tem essa dificuldade na questão da segurança, acabe conseguindo reverter um pouco. Pois é, e seja por pressão popular, que a gente sabe que foi muita, ou por pressão política, que os políticos que são pagos para isso, de fato, elaborem uma legislação que proteja a população, porque a população não pode ficar de um lado olhando para a direita, errar como errou nesse episódio, claramente, de outro olhando para a esquerda, quando o presidente critica a operação, em que as pessoas estão lá reféns de uma situação que elas não querem só que critique aquela situação, elas querem que os governantes resolvam. E aí, ainda falando dessa pesquisa, gente, os entrevistados foram perguntados sobre a seguinte pergunta: qual é a maior preocupação deles em relação ao Brasil? Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos então aqui aos números? Olha aí, a gente tem... Meus amigos, acompanhamos aí a militância a todo momento aí tentando desqualificar a real ação da direita que está fortalecendo o combate ao crime organizado, que teve aí uma grande ação nessa PEC, essa criação da lei aí, um marco aí legal da segurança pública. Esse é o grande projeto liderado pelas forças da direita, mesmo a todo momento. Olha, a direita se uniu, se moveu aí para combater o crime organizado de forma dura, forte, comparar eles aí ao terrorismo. Mas o que aconteceu? A Globo aí, toda a militância, por isso que eu falo, o consórcio comunista se uniu para tentar de todas as maneiras defender as facções criminosas, os criminosos que fazem refém a população brasileira, em grande parte, em todo o Brasil. Eles se uniram aí, a consórcio comunista do Brasil se uniu. O governo federal se uniu, STF e essa Globo aí, para tentar enfraquecer o endurecimento das leis e também colocando aí esses criminosos como terroristas, porque as ações que eles cometem, os crimes que eles cometem, são de pessoas que cometem atos terroristas. E isso precisavam e precisa, hoje vai ser votado essa lei, e eu tenho certeza que a direita precisa se unir ainda mais e fortalecer o debate, e a população precisa se levantar para apoiar e colocar esses criminosos aí para cumprir não somente 80% da sua pena, mas 100% da sua pena. Se ele for condenado a 50 anos, 100 anos, ele cumprir essa pena de forma integral e nos presídios mais preparados, para eles não ter contato nenhum aqui fora, porque lá de dentro das cadeias eles dominam as facções aqui fora, eles colocam aí as suas facções criminosas para agir da forma que eles querem, mesmo eles estando presos aí. Então é muito importante esse endurecimento e essa amparação aí de grupos terroristas, porque são grupos terroristas fortemente armados, dominando território e fazendo a população de refém. E é impressionante vocês verem essa militância todo momento tentando defender. É muito revoltante isso que eles fazem, essa militância defendendo a bandidagem desse Brasil. Galera, eu queria fazer um pedido para você que assiste sempre os nossos vídeos aqui, ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva nesse canal aqui, ó. Se inscreve, não custa nada, você não vai pagar nada para se inscrever. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, esse vídeo precisa chegar a mais pessoas, e deixe seu comentário. Eu leio aqui todos os comentários, respondo o máximo de comentário que eu consigo. Deixe aqui seu comentário e apoio a essa lei aí que está sendo criada para combater essa criminalidade, essas facções terroristas aqui do Brasil, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.